Além disso, vocês sabem que eu adoro olhar curva de futuros quando nós analisamos commodity, porque ele mostra o balanço entre a oferta e a demanda. Vocês estão vendo aqui a curva de futuros ou spreads de futuros do petróleo Brent. Vocês estão vendo que ela está invertida, ela está em backwardation. Então, sinaliza de uma maneira muito clara que existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Por isso que os preços voltaram a subir. Então, essa curva ela não precifica o futuro, mas ela mostra a relação entre o que eu tenho de disponibilidade de produto com uma projeção de demanda para ver se aquela oferta vai conseguir atender a demanda. Se ela não conseguir, isso quer dizer que o mercado tem que antecipar compras e ir para os contratos mais curtos para poder garantir o seu abastecimento. Isso acaba puxando os preços, ou seja, quando você ver alguém falando que isso daqui o mercado está precificando uma queda, saiba que aquela pessoa não conhece a dinâmica de commodities. Isso daqui não está precificando nada, está mostrando o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Só que quando uma indústria ela faz o seu plano de investimento para os próximos anos, ela vai começar a alocar o seu CAPEX, ou pelo menos planejar o seu CAPEX, né, Capital Expenditure, que é o investimento dela. Quando ela olha uma curva desta maneira, ela vê que lá na frente, nesse momento, os preços estão sendo negociados, por exemplo, aqui, para um ano à frente, vamos colocar aqui setembro de 2025. Setembro de 2025, o petróleo está sendo negociado a $78 o barril, enquanto no spot, nesse momento, ele está sendo negociado a $85 o barril. Isso, $88 o barril. Então, se eu já tenho preços menores lá na frente, isso desestimula o investimento. Então, eu vou continuar produzindo o da mão para a boca, só aquilo que o mercado está demandando, e não vou fazer investimento para aumentar a produção, a não ser que a curva desinverta, que seria uma curva normal que possui um carrego ao longo do tempo. O que, que é este carrego? É o tanto custo de armazenagem teórico, já que você precisa guardar aquele produto em algum lugar e esse ativo ele tem que ser remunerado, como o custo financeiro de você fazer esse investimento. Então você pega uma empresa como a Exxon, a Total, a Shell, qualquer uma dessas empresas. Ela olha para uma curva desta e ela vai fazer o seguinte cálculo: em D0, o meu petróleo custa, hipoteticamente, $50 para eu produzir. Eu vou fazer uma exploração num oil field em algum lugar ali do Golfo e vou precisar de $1 bilhão para fazer esse investimento. Essa empresa dificilmente vai retirar do seu caixa esse dinheiro. Ela vai para o mercado buscar fundos de investimento ou financiamento em algum banco e vai haver uma taxa de juros lá. Vamos colocar LIBOR mais 1%, por exemplo, vai dar 4% ao ano. Então, para valer a pena esse investimento, quando ela vai calcular o preço de venda futuro da sua commodity, ela vai colocar o preço spot mais 4% ao longo do tempo, ao longo desse um ano, para ver se o preço do petróleo à frente está mais alto do que o valor do carrego, do que o petróleo spot mais o juro, entendeu? Então, supondo que você faz um cálculo 88 mais 4%, ele lá na frente ele teria que custar $90, por exemplo, um pouquinho abaixo de $90, se o petróleo estiver negociando a 92, isso estimula o investimento. Porque a curva de futuros, os spreads de futuros, está acima do custo de carrego da commodity. Agora, se eu tenho uma curva invertida, como vocês estão olhando aqui, e eu vou fazer o investimento e o preço futuro dessa commodity, incluindo esse juro, esse carrego, teria que estar custando $90 e eu estou a 78, eu não vou fazer esse investimento, eu não vou tomar esse dinheiro para poder aumentar a minha produção, porque do contrário, os preços podem cair porque eu vou ter um aumento de oferta. Essa é a conta básica de uma empresa de commodity faz, que uma empresa de commodity faz na hora que ela vai decidir fazer um investimento. Então, o petróleo, depois daquele grande aumento de preços, ele vai começar provavelmente a ter uma queda na produção, até porque, como eu mostrei aqui, os Estados Unidos ele já se aproxima do pico já pré-pandemia. Isso está acontecendo só com o petróleo? Não, com o gás natural também.
Então aqui mostra que a produção de gás natural, ela cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos pro chart book aqui, lá nas últimas páginas aqui. Esse é o preço, produção 2022, 2023 em bilhões de metros cúbicos até o mês de junho. Aqui a gente vê a produção. Então a gente vê que existe uma sazonalidade bem grande na produção de gás natural, né, uma sazonalidade de quase 2 anos, e a gente vê na curvinha aqui que ele acabou tendo uma alta. Então quando nós olhamos aqui, a gente vê que houve um aumento em relação ao ano anterior de 4%. Quando eu trago a inflação para dentro do mercado da gás natural, a commodity teve uma queda de 75% nos preços nesse período. Até porque em 2021 houve aquela nevasca muito grande no Texas, algo histórico que aconteceu, foi até o início do Laninha por lá, então trouxe aquele frio acima do normal, impediu a produção, e mesmo num período de sazonalidade de baixa, que foi o mês de fevereiro, as cotações da commodity lá em Nova York foram para $7 por milhão de BTU. Desde então, os preços basicamente não caíram do gás natural. Eles voltaram agora, depois eles chegaram a atingir no final do ano passado $10 por milhão de BTU, e eles voltaram a cair agora, e agora trabalham na faixa de 2,20 por milhão de BTU. E nós temos uma sazonalidade de alta pela frente. Então a produção ela acabou crescendo e talvez a gente já tenha uma queda na produção do gás natural. Então este é o cenário para petróleo e gás natural agora. A gente já está saindo da sazonalidade de baixa, já da commodity, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Falei que havia uma possibilidade dos preços caírem, mas dificilmente eles cairiam muito. E o que nós vemos aqui nas bolsas é que ele não caiu, ele chegou a tocar até os $70 por barril em algum momento. Aqui no dia 24 de agosto, ele tocou $77 para o barril. Aparentemente, ele pode ter feito fundo, porque agora ele voltou a subir, rompeu essa resistência aqui na faixa de 83 e bateu $85 para o barril. A partir de agora, deixa eu trazer novamente aquele gráfico de sazonalidade que nós temos lá no nosso produto Commodities em Foco. Ó, hoje eu já postei o relatório estratégico para milho e para soja, hein? Quando nós vemos aqui a sazonalidade, a gente vê que ele aqui, nesse período aqui, que seria finalzinho de agosto, até talvez primeira semana de setembro, ainda existe uma possibilidade de queda. A gente pode ver que os preços eles fizeram nos últimos 5 anos o mesmo movimento que ele está fazendo agora, ou seja, ali no dia 28, olha a coincidência, ou não, né? No dia 28 de agosto, ele registrou a mínima nos últimos 5 anos, e esse ano foi a mínima também, a $77. Claro que ele está num patamar que aqui, nos últimos 5 anos, na média, foi 57, agora foi 77, $20 acima da média dos últimos 5 anos. Ele fez um movimento de alta até aproximadamente o dia 10 de setembro e depois ele fez mais uma queda e ele volta a subir. Isso daqui é demanda e formação de estoque de heating oil. E depois os preços também, eles voltam a cair no final de ano, atingindo o fundo sazonal de preços entre março e começo de maio. Então isso é movimento normal, não existe especialista, não existe nada além de sazonalidade dentro desses preços.